Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 13 de agosto de 2026 e nessa quinta-feira, às 5h30, nós estudamos esta obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, né? Essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Hoje nós vamos estudar, ainda estamos estudando, na realidade, o item 223, e hoje nós vamos começar na pergunta 21ª, tá bom? Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, buscando a autoeducação tão necessária, como nós vimos hoje no estudo do livro de As Curas de Jesus, né? Palavras de Leon Denis, para que a gente possa, cada dia que passa, melhorar, crescer cada vez mais e assim podermos, né, evitar certas doenças, né? Melhora, crescer, progredir e auxiliar o nosso mestre nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de tratamento dos espíritos. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos aqui, questão item 223, pergunta 21ª. Kardec pergunta a seus espíritos: o mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Porque ele estava perguntando, né? Na pergunta 20ª, ele perguntou: de onde vem a aptidão de alguns médios para escrever em verso? Escrever poesia, né? E a resposta da 20ª foi: a poesia é uma linguagem, eles podem escrever em verso, como podem escrever numa língua que desconhecem. Depois é possível que tenham sido poeta em outras existências. E como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito. Isso é uma coisa importante. Tudo que a gente aprender de verdade, a gente não perde. É propriedade nossa. Nesse caso, o que eles han sabido sobre poesia, toda aquela estrutura, né? Lhes dá uma facilidade de que não dispõe do estado ordinário, quer dizer, do estado de vigília. Aí ele faz a pergunta: o mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem. Então, aqueles médiuns, né, mais bem preparados são os médiuns que os espíritos têm preferência para utilizar para o trabalho, para enviar mensagens. 22ª, a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica? Às vezes do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Então, quando Kardec perguntou se a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho, pela música, depende só da aptidão especial do médium, ou também da do espírito que se comunica. E eles disseram: às vezes só do médium, às vezes só do espírito. Tá? Agora, os espíritos superiores têm todas as aptidões. 23ª. Por que que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Então, de repente, numa existência ele foi um pintor espetacular, né? Porque na outra existência ele não sabe nem fazer um gatinho com pincel. Aí eles dizem o seguinte: nem sempre assim é, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo. Então, ele pode reencarnar, e naquela reencarnação, aquela faculdade não aparecer, ela ficar ali em estado latente.
né? Para deixar que outra se desenvolva. Então, de repente, ele precisa desenvolver, vamos dizer assim, a música, né? Então, se ele for um grande pintor, nessa reencarnação, a pintura não vai aparecer, o talento para a pintura. Mas ele tem. Isso é uma aptidão dele, mas ele tem, ela não vai aparecer. Vai aparecer outra que ele precisa desenvolver. É um germe latente. Fica em estado latente, como se estivesse dormindo, aquela faculdade, que tornará a ser encontrado mais tarde, e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. Então, às vezes você desenvolve muito um talento, uma faculdade de uma encarnação, na outra, essa faculdade já não vai aparecer, para dar oportunidade para novas. Mas o conhecimento é teu, está gravado lá. Então, assim, você vai desenvolvendo vários talentos, já adquirindo vários conhecimentos. Como o espírito superior tem que conhecer tudo, então ele tem que ter, desenvolvendo tudo, e não ficar sempre na mesma coisa, senão ele vai deixar outras coisas sem desenvolver. Aí, né, ele vai dizer o quê? Né? Esse é o que podemos dizer, né? É o processo educativo. Você desenvolveu muito uma faculdade de uma encarnação, na outra você vai desenvolver outra, e assim você vai passando por esse processo educativo. Agora nós vamos para a questão 224. Então, terminamos de estudar a 223, que teve 23 perguntas. Vamos para a 224. O espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento. Nós já estudamos isso várias vezes. O espírito se comunica através do pensamento. E é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. Então, o espírito, para poder se comunicar, para poder trazer uma mensagem, ali é Emmanuel, Joana de Anjos, doutor Bezerra, ele precisa de um médium para ser o instrumento, né? O intermediário entre ele e os outros, e o mundo dos encarnados. A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro, quer dizer, de um desencarnado, não a pode transmitir, senão pelos órgãos de seu corpo. Então, o médium precisa transmitir essa mensagem, né, pelos órgãos do seu corpo. Pode ser pela psicografia, né, no caso, a escrita, o membro, né, superior, o braço, a mão. Pode ser pela psicofonia, a sua voz. Pode ser pelo desenho também, né? Desenhando uma pintura, pode ser uma mensagem, né? Uma música. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam para que lhe é familiar. Então, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam uma que lhe é familiar. Então, por exemplo, um médium vai transmitir isso nós até falamos semana passada, uma mensagem em inglês. Se ele não fala inglês, fica complicado. Então, a espiritualidade sempre procura um meio, né, para que aquele espírito transmita a mensagem e que para ele se torne mais fácil transmitir aquela mensagem, porque o grande objetivo é que as pessoas compreendam a mensagem. Nós estudamos isso, né? Até naquela mensagem de Paulo de Tarso, foi que está lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de um ao outro, quando Paulo fala, né, do dom da profecia e do dom de falar em línguas. Ele diz: o dom da profecia é quando você consegue transmitir a sua mensagem e todo mundo compreende. É aquela mensagem edificante, né?
aquela mensagem educativa. Então ele falava os médios que têm o dom da profecia, ou os profetas, quando ele fala profeta, vamos pensar médio, né? Os profetas que têm o dom da profecia, aqueles que falam a mensagem dos espíritos e trazem um ensinamento. E tem o profeta que fala com o dom de língua. Aí ele explica bem. Se o profeta traz a mensagem numa língua que não é dele, no grego, no árabe, no chinês, no japonês, no mandarim. Se ele sabe o que ele está falando, vamos dizer, o médium é grego, e ele trouxe uma mensagem em árabe. Se depois que ele passou a mensagem em árabe, ficou todo mundo assim, ó, ninguém entendeu nada. Vamos dizer, uma plateia de gregos, o médio é grego, traz uma mensagem em árabe. Quando ele termina de dar a mensagem em árabe, a assistência, que é de gregos, fica todo mundo olhando assim. Não entendi nada. Se ele souber falar árabe, ele vai dizer: não, gente, presta atenção. O espírito falou em árabe, mas eu sei árabe. Então eu vou traduzir para vocês o que ele falou. Beleza? A plateia vai ficar sabendo o que aquele espírito falou em árabe, porque o médium sabe falar árabe, traduziu. Mas vamos dizer que o médium é brasileiro, fala português, e aparece um espírito falando em mandarim, a língua dos chineses. E o médium não fala nada de mandarim, ele só mandou mensagem. E a plateia somos nós, ninguém aqui fala mandarim. Aí o médium deu aquela mensagem em mandarim. A gente vai ficar assim, é. E aí, vai perguntar para o médium, o que o espírito disse? Não sei, que eu também não sei falar mandarim. Aí Paulo falou assim, o médium, nesse caso, está edificando só a si próprio, porque a mensagem ficou na cabeça dele. Um dia, quem sabe, ele vai aprender a falar mandarim. Mas não vai edificar a Assembleia. Quem é a Assembleia? Quem ouviu. Porque não entenderam o que a mensagem disse. E ele diz, qual é o valor dessa mensagem? Nenhuma. Se ninguém, nem o médium, entendeu o que ela significava, não tem valor nenhuma. Não edificou a Assembleia. Tanto que ele diz assim, eu, Paulo, tenho o dom, a capacidade de falar em línguas. Eu tenho. Mas eu prefiro falar 3 palavras que todo mundo entenda o que eu estou querendo dizer, do que ficar trazendo mensagens em outra língua. Porque o objetivo é que a mensagem dos Espíritos chegue até nós e que a gente a compreenda. Então, ele fala, é muito bonito, né? Ele mesmo diz, é muito bonito, está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 25. É muito bonito falar em línguas, mas se o profeta não souber traduzir o que ele está dizendo, aquela mensagem não tem efeito. Não tem efeito. Então ele fala do dom de falar em línguas, né? E do dom de profecia. O de profecia era o médium, trazia a mensagem dos espíritos, de forma que todo mundo compreendesse o que estava sendo dito. Tá? Então, é o que ele falou aqui. O que a espiritualidade quer? É enviar a mensagem através do médium, de modo que o médium possa, com flexibilidade, transmitir essa mensagem, tá? Para que todo mundo compreenda. Um médium, olha aqui, ele continua no segundo parágrafo do item 224. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito apraz fazê-lo. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram, daí nem sempre o fazerem. Se o sujeito só fala francês, para que o espírito, e a plateia é francesa, para que o espírito
vai querer trazer uma mensagem em inglês. O médium vai ter dificuldade para transmitir aquilo. Tem um objetivo, né? Essa também a razão, porque um médium novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que, com um médium assim, um médium iniciante, né, que ainda está com dificuldade para desenvolver a psicografia, a psicofonia, só se lhes dirige a perguntas simples. Então, a espiritualidade diz assim: se o médium está começando o trabalho dele, não importa se é psicofonia ou psicografia, faz perguntas simples para ele. Não vai perguntar coisa complicada, complexa, por um médium iniciante, né? Então, eles aqui, anos de grande alcance, como um Chico, um Divaldo, uma Ivone, que já tinha, né, bastante desenvolvimento, faz-se mister necessário, né, um médium desenvolvido. Né? Então, se você quer fazer perguntas mais elaboradas, é preciso de um médium mais desenvolvido, que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para ser o ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de serviço de mau instrumento. Então, se você quer apresentar, vamos dizer que você vai apresentar um seminário de um tema muito importante. E você precisa de alguém para ajudar você a ler os textos. Né? Então, de repente, você lê, são muitos textos, você lê uma parte dos textos, interpreta, aí outro companheiro vai te ajudar, vai ler outra parte, interpretar. Aí você leu bonito a sua parte, explicou tudo direitinho. Aí você pediu ajuda a um amigo para ler para você. Mas a pessoa não sabe ler, não sabe obedecer a pontuação, que é importantíssimo, né, gente? Saber obedecer a pontuação, as vírgulas, os pontos. A pessoa não sabe. Não vai complicar? Claro que vai complicar. Claro que vai. Então, seu trabalho é mais complexo, então você precisa de médios mais bem preparados. É a mesma coisa. Um bom operário não gosta de serviço de maus instrumentos. Então, de repente, um pedreiro, para fazer um bom trabalho, ele precisa ter as ferramentas adequadas. Precisa de uma boa pá, e vai por aí. Então, ele precisa ter a ferramenta adequada. Um bom eletricista precisa das ferramentas adequadas para que o trabalho seja bem desenvolvido. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade do que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. Quando alguém quer o quê? Manipular os espíritos. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretendem entrar por esse caminho. Quando ele percebe que a pessoa da realidade está tentando manipulá-lo, brincar com eles, gastar o tempo, aquele tempo que é muito importante dos espíritos, ele logo se afasta. A gente percebe muito disso quando, às vezes, Kardec insistia muito num tema que os espíritos até sabiam que ele já tinha compreendido. Mas, às vezes, ele insistia, não por vaidade dele, mas porque ele queria realmente, vamos dizer assim, esmiuçar ao máximo o tema, para não deixar dúvida para ninguém, né? Porque não é que ele não tivesse entendido, ele já tinha entendido. Mas ele queria fazer daquele jeito, esmiuçar ao máximo, para que todo mundo, mesmo aquelas pessoas com maior dificuldade, entendessem. Só que os espíritos, às vezes, se cansavam, né? De ter que ficar. Aí dizia assim: mas você já não perguntou isso? Não vá por esse caminho. Nós já te dissemos isso.
Já Mas vou-lo disse, é, já vou-lo disse. Não é isso que eles falam? é Já vou-lo disse. exatamente. Mas eles não ficavam aborrecidos, porque eles sabiam qual era a intenção de Kardec. Não era querer aparecer por vaidade, era poder facilitar para nós. Mas às vezes ele exagerava um pouquinho. E aí eles diziam, já vou disse. Né? Aí o Kardec entendia, aí mudava o rumo. Entendeu? Então, agora, se o espírito perceber que a intenção do médium, no caso de Kardec, né? A intenção de quem o está perguntando, não é essa intenção boa de facilitar para os outros, e sim para querer, de repente, fazer sucesso, eles se afastam. Porque eles não estão aí para perder tempo. Para perder tempo, eles não estão. Aí, por isso ele diz, a elas, né, a elas, essas provas, essas pegadinhas, podemos dizer assim, jamais se prestam os espíritos superiores e se afastam. Logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna, quanto que eles rejeitam ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. É aquela coisa, gente, os espíritos superiores tem tanta coisa para fazer que eles não podem perder tempo com brincadeirinhas. E o tempo deles é contadinho. É tipo assim, sai do trabalho e entra no outro, sai do trabalho e entra no outro, sai do trabalho e entra no outro. Não podem ficar perdendo tempo com as vaidades humanas, né? Com as brincadeirinhas das pessoas que não têm responsabilidade. E dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. Quer dizer, ele diz assim: dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isso responde os espíritos: a nossa causa, a causa dos espíritos, primeiro, a causa dos espíritos é a causa de Jesus. Então, a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. É com esses que eles gostam de trabalhar, com os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? Quando os escribas pediam alguma coisa para ele, né, ele olhava para eles e dizia: não vou atender esse tipo de coisa. E de que homens se serviu Jesus, né, para revolucionar o mundo? Ele foi ter na porta do templo. Escriba A, B, C, D, venha comigo. Fariseu A, B, doutor da lei, ele chamou esses homens, os mais sábios daquela época, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não. A maioria pescadores, alguns agricultores, alguns criadores de ovelhas, aqueles mais simples, mais humildes, cheio de problema, tá? Porque quando ele convida os discípulos, são os mais simples, os mais humildes, mas não eram os mais perfeitos. Lembra? Seus discípulos eram homens que tinham problemas, que os mesmos nós temos: vaidade, orgulho, egoísmo, alguns muito equivocados, não é verdade? Mas eles tinham o quê? Boa vontade e eram homens simples, homens humildes, mas não eram sábios. É? Então, eles olha o caso eu adoro isso, dos irmãos Boanerges, como Jesus chamava, os filhos do trovão, que era João e Tiago Maior. O que eles proporam? Qual a proposta que eles fizeram a Jesus quando Jesus mandou que eles fossem a uma aldeia próxima para buscar abrigo para eles passarem a noite? Eles foram lá.
Quando chegaram lá, falaram: olha, o nosso mestre, ele é galileu, e nós somos galileus. Nós estamos querendo uma pousada. A maioria do pessoal daquela aldeia era samaritano. O que eles disseram? E era um sinal de boa educação você dar oferecer um canto para os viajantes dormirem. Era praxe isso, né? Sinal de boa educação. Mas o que o povo disse? Como é que é? Vocês são de onde? Galileu. De jeito. Pode voltar do jeito que chegaram. E eles voltaram, ó, fuzilando para conversar com Jesus. E Jesus, e aí? Vamos passar no onde? Ó, assim, ó, ninguém ofereceu guarida para o Senhor. Porque eles souberam que a gente era da Galileia. Eles são samaritanos. Aí Jesus olhou para eles, aí João tinha dito assim: Senhor, eu vou fazer uma proposta. Bando de mal educado, bando de mal agradecido, não reconheceram que o senhor é o mestre. Faz o seguinte: manda descer um raio sobre aquela aldeia e taca fogo em todos eles. Foi o que João Evangelista, né? E Tiago falaram para Jesus. Tanto que Jesus os chamou de os filhos do trovão, porque eles mandaram: o senhor, já que o senhor tem poder, manda descer o raio, queima a aldeia toda, mata todo mundo. Aí Jesus: não, meus, é isso. Vocês estão andando comigo e ainda não entenderam? Então eles eram homens como nós, né? Brigavam entre eles para saber qual deles Jesus gostava mais. Lembra? Tinham ciúminhos uns dos outros, faziam fofoca uns dos outros. Né? Teve um deles que foi propor a Jesus que Jesus deixasse de andar com o pessoal pobre, doente, né? Para poder receber os ricos e poderosos, porque os ricos e poderosos estavam, né, até propondo ajudar financeiramente a causa deles. Lembra? Aí Jesus olhava para eles, né, e pensava assim, né? Ai, meu Deus do céu, quanto vocês ainda precisam aprender, né? Mas eram homens humildes, mas tinham ainda muita dificuldade. Não eram perfeitos, né? Então ele vai ser aqui. Os espíritos vão dizer: a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos. E estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediu os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos de outros meios, dispondes, que não há força. Começai por submeter-vos. Não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Né? Então, primeiro você se submeta. Primeiro você se autoeduque. Não foi isso que a gente estudou? Para que depois você possa fazer algo melhor. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, que é a escrita, a palavra, e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, a mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Então, muitas vezes, a mensagem que os espíritos vão transmitir, né, pela psicografia, pela psicofonia, venha com certas imperfeições, porque o médium ainda não é bem desenvolvido, né? Assim, um homem inculto, o Campônio, o homem que ainda não tem uma intelectualidade muito grande, né? Porquanto, conforme se sabe para os espíritos, o pensamento a tudo sobrepuja. Aí, eu vou repetir, assim um homem inculto, o Campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como Campônio. Porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepus. Então, mesmo um homem muito simples e inculto poderá dar uma linda mensagem, né? Porque os espíritos vão ajudá-lo, né?
Isso responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Então, às vezes, a gente recebe uma mensagem que o texto está com erros gramaticais, erros de concordância, né? Que até atrapalham um pouco o entendimento da mensagem. Isso pode ser culpa do médium, que é um médium inculto, mas também pode ser responsabilidade do espírito. Se o médium é culto e o espírito também não é inculto, como é que o médium vai corrigir o que o espírito falou? A pessoa vai dizer, mas tem espírito que inculto? Tem, tem. Então, se o médium é culto, educado, e o espírito não é tão educado assim, o médium pode corrigir o texto do espírito. Como corrige as palavras que às vezes o espírito às vezes não quer dizer os palavrões brabos. Tem. E tem médium que deixa passar. Não tem médium que às vezes fala palavrão? Por que ele deixou o palavrão passar? Porque ele não fez a crítica do texto do espírito. O espírito falou um monte de barbaridade, ele, ó, deixou fluir. Quando ele deveria o quê? Ô, meu amigo. E aí ele corrige, organiza o pensamento. Tanto que às vezes o espírito reclama. Ele está deixando eu falar o que eu quero falar. Ele está trocando as minhas palavras. Claro, porque o médium é um médium, né? O bom médium. Ele não vai deixar o espírito falar um monte de barbaridades, palavrões. Então, ele usa outras palavras. E o espírito sabe e o espírito reclama. Mas quando o médium não tem essa preocupação, esse cuidado, o que vier, ele manda. O que vier, ele manda. Então, vem um texto, vem um pensamento cheio de erros, ele deixa passar. Agora, se ele é um bom médium, ele vai organizar o pensamento do espírito. Né? Mas, às vezes, passa tudo, porque o espírito não está preocupado com isso e o médium também não. Não tem nenhuma preocupação, não tem nenhuma responsabilidade. Manda para frente um monte de abobrinhas, né? Aí ele diz aqui, né? Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se tenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto fazer algumas vezes. Lícito é, portanto, corrigi-las, não precisa também você descer ao máximo da pureza na hora de corrigir o negócio, né? Querer que aquele texto vire um texto de Castro Alves também não chega a tanto, mas ele diz assim: é, lícito, correto, é, portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterize o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las com prova de identidade. Não é mudar o estilo do espírito, o estilo dele escrever. Porque quando você muda o estilo, pode ser que alguém que está acostumado com aquele estilo daquele espírito não reconheça mais. Mas é corrigir os absurdos. Os absurdos, tá? Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando de seu neto. Porque quando vivo escrevia desse modo. Então, quando ele era novo, ele escrevia falando do neto Julie, Julie, sem S. E muito embora escrevia desse modo, muito embora o neto que lhe servia de médio soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Então, o médio sabe que o nome do neto era Jules, mas o espírito, quando estava encarnado, se chamava o neto de Julie. E ele escreveu Julie. Então não precisa o médio botar o S no final. Vai alterar em nada.
né? Deixa o Júlio assim que ele gostava de chamar o neto. É a mesma coisa do espírito. Por exemplo, o neto chama Francisco, mas o avô sempre chamou o neto de Chiquinho. Chiquinho, 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 Chiquinho. Aí esse avô manda uma mensagem. Aí diz, o meu neto Chiquinho. Mas o médium diz, não, é Francisco. Vou botar Francisco. Qual a diferença? Deixa o Chiquinho. Era assim que ele chamava. Entendeu? Aí ele diz assim, cuidado para não esses exageros, né? 225. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui da 224, porque a 225 é uma questão que requer de nós muita atenção. Muita atenção. Inclusive, é uma questão que é assinada por Erasto e Timóteo. Ela requer muito cuidado, muita atenção, uma coisa assim de muita seriedade, essa questão 225. Então, eu vou encerrar aqui. Eu vou deixar a 225 para a semana que vem, para dia 20/8/26, tá? 20/8/26. A gente vai começar a estudar essa questão 225, que é uma questão muito longa. Inclusive, os parágrafos não são numerados, mas eu numerei para facilitar. Então, quem tiver o tempinho, numera. No meu deu 13 parágrafos. Numera, tá? Porque é uma questão muito importante e no final tem uma nota grande de Kardec. Então nós vamos parar no final da 224 para a gente começar a semana que vem com a questão 225, como eu falei para vocês. É uma questão muito importante, tá? É muito conhecimento que tem nessa questão aí 224. Então nós vamos encerrando aqui, né, o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus, agradecendo a misericórdia do Senhor por cada um de nós, né? Que o Senhor sabe que nós ainda estamos aí claudicando, mas Ele tem trazido para a gente muitas oportunidades de aprendizado, de estudo, de crescimento. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Daqui a pouco a gente começa a nossa reunião pública. E o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Essas duas máximas aqui, a gente vai questionar. É para a gente questionar, né? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Porque tem gente que agora diz isso, né? Não é nem da igreja, fora da minha religião não há salvação. Aí alguns, tem gente que até é todos da mesma religião, mas um é de um templo A, o outro é do templo B, o outro é do templo C, o outro é do templo D. Mas é todo mundo da mesma religião. Aí o sujeito diz assim: fora do meu templo não tem salvação. Se você não for da minha igreja, se você não for do meu centro, não tem. Mas eu sou espírito como você. Mas o meu centro é melhor que o seu. Então, fora do meu centro não há salvação. Ou fora da minha igreja, que é a igreja do XYZ, não tem salvação. Como a sua é do ABC, você está perdido. Você tem que sair da sua igreja para vir para a minha para ter salvação. A gente sabe que tem isso. E fora da verdade da salvação. Que verdade? Não, é fora da minha verdade da salvação. O outro diz, mas não, é fora da minha que não salvação. Esse é o tema de hoje, tá bom? Bem atual. Quem vai fazer a palestra é a Rosângela, que ontem fez aniversário, né? Ela vai estar comemorando o aniversário dela conosco hoje à noite. Daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? Não vou nem converter, eu vou deixar para virar depois, tá bom? Mas vamos dar uma descansadinha, 18h30 a gente está de volta. Carmen, faz a leitura, prepare a prece. Falou, minha amiga. Obrigado.